Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Atlético de Madrid da atual temporada, mais uma temporada em que a equipe colchoneira é comandada pelo técnico argentino Diego Simeone, mas que diferente de outras épocas, está com uma proposta de jogo muito mais ofensiva, sendo inclusive o único time que conseguiu derrotar o Real Madrid nessa temporada, sendo uma vez em La Liga e no jogo que eliminou o time de Carlo Ancelotti da Copa do Rei. Ainda tem um empate no segundo turno do Campeonato Espanhol, conseguido ali nos minutos finais, e a derrota na prorrogação em um jogo de 3 viradas na Supercopa da Espanha. Então vamos sacar aqui a nossa prancheta, falar sobre o time base desse Atlético de Madrid, sempre dando aquele confere para ver se a luz não está atrapalhando, se a gente está dentro do enquadramento. E vamos falar sobre essa equipe que vem jogando no 3-1-4-2. Oblak no gol, Savic, Jiménez e Hermoso é o trio de zagueiros, Koke, o volante mais recuado, Llorente, o ala pela direita, Rodrigo De Paul e Saúl Ñíguez, os dois meio-campistas centralizados e mais avançados, Samuel Lino, o brasileiro, é o ala pela esquerda, Antoine Griezmann e Álvaro Morata formam a dupla de ataque do time do Simeone. Esse elenco ainda tem o experiente César Azpilicueta, que joga como lateral direito ou zagueiro, o Axel Witsel, volante belga, que também pode jogar como zagueiro, Gabriel Paulista, brasileiro recém-contratado, também zagueiro, o Reinildo é lateral esquerdo de origem, é um moçambicano, mas que também pode jogar como esse zagueiro aberto pela esquerda, na trinca, o ala direito Molina, o meio-campista Pablo Barrios, o ala esquerdo Rodrigo Riquelme, os atacantes Memphis Depay, Ángel Correa, Thomas Lemar, enfim, é um elenco com muitas opções. Na saída de bola, um dos meio-campistas, normalmente o Koke, se posiciona nas costas da linha de primeira pressão do adversário. Como a equipe já tem 3 zagueiros, essa saída de 3 não precisa que um volante recue, que um lateral permaneça na primeira linha, então eles já garantem a saída de 3, já garantem superioridade contra equipes que atacam, né, essa primeira linha com 2 jogadores marcando, 2 atacantes, ou um atacante e um meia, um atacante e um ponta, e aí o Koke ele fica aqui formando esse vértice mais avançado de um losango defensivo, figurando nas costas da linha de primeira pressão e podendo também avançar, ou melhor, recuar quando o adversário pressionar com 3 jogadores. Assim, uma falsa e momentânea saída de 4 pode acontecer. Como são pouquíssimos times que pressionam com 3 jogadores, o Koke realmente se posiciona nas costas dos atacantes que fazem essa primeira pressão. Além disso, os laterais atuam próximos dessa saída de 3 e o Griezmann recua por trás do Morata, justamente para que ele seja um alvo em caso das saídas mais diretas. Ele se torna esse quarto homem do meio campo, esse elemento mais avançado de um losango ofensivo, um losango de meio de campo. Então dá para dizer que essa saída de 3, na verdade, tem 5 jogadores próximos, um losango no meio campo e o Morata se movendo. A gente vai falar sobre isso já já. O time tenta chegar rápido ao ataque com poucos passes, usa a amplitude com os alas e compacta muita gente no bloco central para atrair a marcação para esse corredor. São sempre 4 jogadores nesse setor, 2 meias e 2 atacantes. Estou falando desse corredor aqui, ó. Ele espeta os 2 alas e mantém sempre esses jogadores, né? De Paul, Saúl, Griezmann e Morata no corredor central, beleza? Com os corredores abertos, deixa eu tirar aqui esses jogadores do adversário. Falando aqui sobre essa amplitude, os alas são frequentemente acionados, porém não atacando a linha de fundo, cruzando para os atacantes explorarem o jogo aéreo, e sim explorando as diagonais, como se eles fossem autênticos pontas. Como o Griezmann funciona quase que como um meia atacante, o Morata fica isolado à frente e ganha a companhia dos alas. O que conduz a bola ataca o bico da grande área, o do lado oposto pode até aparecer no bico da pequena área, explorando segundas bolas ou bolas no segundo pau, às vezes rebotes também de finalização. A gente vê o Samuel Lino participando de muitos gols
em jogadas que são originadas na direita. O Llorente estava dentro da área para fazer o gol contra o Real Madrid nos minutos finais na partida do segundo turno de La Liga, ele que é o ala pela direita. Então a gente vê uma participação muito ativa dos dois alas na construção das jogadas. Uma das jogadas também muito tentadas por esse Atlético de Madrid é com o Depou. Ele carrega a bola por dentro do bloco de marcação do adversário. A marcação não sabe se sai de suas posições para poder pressioná-lo ou deixa ele com espaço, normalmente é isso que acontece. E aí o Morata se move na frente. E aí o Depou carrega a bola por dentro, aciona o Morata, que se move sempre em diagonal de onde ele estiver. Se ele estiver mais para a esquerda, ele se move em diagonal para receber o passe em profundidade na direita e vice-versa. Se ele estiver na direita, mesmo lado do Depou, ele se move em diagonal para receber o passe mais por dentro, mais realmente como um centroavante. Isso também faz com que o Griezmann aproveite um dos lados da jogada para poder aparecer como uma opção de passe ou aproveitar um rebote gerado por uma finalização do Morata. Então o Morata, que se move em diagonal, gera uma linha de passe, arrasta a marcação dos zagueiros para as infiltrações do Griezmann, que vem de trás, beleza? Outro aspecto importante aqui do Atlético de Madrid: quando o time ataca em transições rápidas, ou seja, quando está na defesa, ele recupera a bola no campo de defesa, a ordem é atacar a última linha do adversário o mais rápido possível. Vamos organizar aqui esse time do Atlético na defesa, na sua variação natural para os 5-3-2. Ao recuperar aqui a bola, ataca, faz a transição rápida. Com isso, 6 jogadores atacam a linha de fundo do adversário, o campo de defesa do adversário, os 2 alas, os 2 atacantes e os 2 meias. Então a gente sempre vê essa transição ofensiva do Atlético com 6 jogadores, esses aqui por vezes mais adiantados, esse mais recuado, e esses aqui podendo aparecer nos meios espaços como homens surpresas, além do próprio Morata também se movendo em diagonal, caindo pelos lados para poder ser uma opção de passe. Mas o Atlético geralmente faz as suas transições ofensivas, faz os seus contra-ataques com 6 jogadores atacando a linha do adversário, correndo para frente, né? Deixando as costas desguarnecidas. Porque quando o time do Atlético está se defendendo, naturalmente o time do adversário está saindo. Então a defesa do adversário está se adiantando. Se a bola está por aqui e o time recupera, essa defesa está correndo para frente, vai ter que girar o corpo e correr para trás. A gente sabe que defensores normalmente são mais pesados. Para correr atrás de jogadores mais leves e ofensivos que estão correndo em direção ao gol, fica mais difícil. Se em igualdade numérica já é complicado para os defensores, imagina em inferioridade, porque a gente acredita muito pouco que algum time que esteja saindo para o ataque consiga manter 6 jogadores atrás da linha da bola, ou 6 jogadores marcando, 6 no mínimo, né? Se for para ter uma sobra, seria 7. Para poder ter uma vantagem numérica contra essa nuvem de jogadores que o Atlético vem usando para poder atacar. Até por isso a equipe vem fazendo muitos gols. Tá atacando com mais gente, tá subindo mais os blocos. E a gente vai falar sobre essa postura mais agressiva, inclusive na defesa, beleza? Vamos ver mais aqui que eu anotei aqui. 6 jogadores atacam a última linha, os atacantes, os 3 meio-campistas. Isso quase sempre dá ao Atlético superioridade numérica, como eu disse. Porém, há 2 situações comumente vistas nesse tipo de jogada. A primeira é o Griezmann recebendo a bola, muitas vezes mais longe do gol, né? Mas ele tem talento e qualidade para se livrar da marcação, assim como visão de jogo para poder acionar o melhor companheiro livre. A gente viu esse tipo de jogada, esse tipo de situação no jogo da Supercopa da Espanha, quando o Griezmann tem uma solução muito boa. Ele está marcado por 2 jogadores, ele passa a bola de um pé para o outro, se livra dos 2 marcadores e finaliza de fora da área. Ele tem esse talento, ele tem essa qualidade para poder se livrar da marcação, mesmo quando se vê preso entre dois jogadores, 2 zagueiros, 2 volantes, um zagueiro e um volante, 2 marcadores de uma forma geral, 2 defensores. Ele tem também esse advento do drible para poder se livrar da marcação. E o segundo aspecto, o Morata é um jogador que frequentemente se coloca em posição de impedimento. Então muitas vezes ele não costuma desacelerar a corrida para receber o passe em posição legal. Muitas vezes ao receber a bola em velocidade, ele se encontra à frente da linha defensiva, muitas vezes impedido. Essa é uma crítica que se faz ao futebol do Morata. É um jogador que frequentemente se coloca em impedimento. Um cara talvez até mais qualificado que ele, brasileiro, que também tinha esse problema de não temporizar
as corridas, se colocar muito em posição de impedimento, era o Luiz Fabiano. Ele tinha esse defeito no jogo dele. Muitas vezes o cara é acostumado a atacar a área em velocidade, ele não é aquele cara que fica de costas para a zaga para receber a bola no pé e sim no ponto futuro, mas aí ao ver que o time está em transição, ele não espera para poder começar a corrida no momento em que a bola sai do pé. Para chegar antes, ele continua correndo, não faz essa pausa, e aí quando recebe a bola já está mais avançado que a linha defensiva. Eu sou zagueiro de pelada, mas já joguei assim em alguns campos, em alguns futebols, em que tinha a regra do impedimento. E vocês devem imaginar que eu não sou lá um dos jogadores mais rápidos. Quando eu via esse tipo de situação, em que o passe era iminente e o cara estava do meu lado, eu dava um passo para frente, para o cara ficar impedido. Muitos zagueiros se aproveitam disso quando enfrentam o Morata, quando enfrentavam o Luiz Fabiano. Sabiam que ele tinha essa precipitação de, ao ver que o time dele recuperou a bola, já começar a correr, avançavam a defesa, a famosa linha burra, que quando dá errado é linha burra, mas quando dá certo é muito inteligente, dava um passo para frente. Você não vai conseguir pegar o cara na corrida, dá um passo para frente para ele continuar impedido. Isso é uma forma muito inteligente de parar esse tipo de jogador, beleza? E eu costumava fazer quando eu jogava nesse tipo de futebol que tinha arbitragem, né? Digamos assim. No entanto, se o adversário decide atacar o corredor central, isso aqui eu já estou falando de aspecto defensivo e eu já até li a anotação errada, porque agora eu vou falar de como o Atlético se defende em baixa pressão, beleza? Nesse sistema tático, o 5-3-2, ele se compacta nesse sistema tático e, como já dissemos, esse sistema tem uma clara desvantagem tática, que é a segunda linha curta, né? Não é uma linha que costuma cobrir toda a extensão do segundo pau. Ela é facilmente manipulável para um dos lados, que explora a inversão para o lado oposto. O Simeone tenta compensar isso, como qualquer outro técnico, adiantando um lateral para a segunda linha e formando duas linhas de 4. O problema é que essa primeira linha do Atlético muitas vezes está espaçada, e esse movimento de compensação já foi lido por vários adversários que exploram justamente as costas do lateral, que sobe, e o espaço entre ele e o zagueiro. Então, se o time está se compactando em um dos lados e o lateral subiu para poder compensar aqui a inversão, ao receber a bola e o lateral subir, ele viu que tem esse espaço muito grande e esse jogador vai se posicionar para receber no espaço entre o lateral que subiu e o zagueiro mais próximo que ficou, mas que está encostado para poder bloquear o outro lado da jogada. Então, sempre que isso acontece, um atacante passa, recebe a bola, atrai o zagueiro que está do outro lado, no caso, esse camisa 5 aqui, porque o espaço atacado foi entre o 2 e o 3, o 5 vem, gera uma outra linha de passe para um outro jogador, porque já abriu um outro buraco. Esse é o principal ponto fraco do Atlético de Madrid. Muitos gols que o time vem sofrendo é exatamente explorando esses buracos, né, esses espaços. A ordem aqui é confiar na capacidade dos defensores, de poder ganhar as bolas no 1 contra 1 com sua qualidade técnica para defender, ainda que hajam falhas táticas no sistema de jogo do Atlético. Mas isso aqui é uma falha que eu observei no time do Atlético, né, que costuma deixar muitos buracos mesmo jogando com 5 defensores. No entanto, agora sim, se o adversário decide atacar o corredor central e não esses espaços pelos lados, ele tem que passar por uma parede, né, com 3 volantes e 3 zagueiros antes de chegar na meta do Oblak. Uma tarefa que não é das mais simples. E um outro aspecto que o Atlético vem adotando bastante é a agressividade na marcação-pressão. O time, ao perder a bola, tenta recuperá-la ainda no campo de ataque, no campo de defesa do adversário, no seu sistema padrão. Perdeu a bola, sobe pressão, coloca aqui normalmente 9 jogadores dentro do campo de defesa, deixa só, né, um dos zagueiros mais recuado, e aí tenta recuperar a bola ainda aqui para poder já transicionar nos contra-ataques, no famoso Gegenpressing, né, do futebol alemão, tão popularizado pelo Jürgen Klopp, que é exatamente isso. O adversário iniciou o contra-ataque, você pressiona para poder contra-atacar. É o contra-ataque do contra-ataque. E aí o seu contra-ataque já começa no campo de ataque, porque você mata o contra-ataque do adversário pela raiz e já começa a sua fase ofensiva dentro do campo ofensivo, beleza?
O Atlético terá, na minha opinião, o jogo mais interessante dessas oitavas de final da Champions, que será contra a Internazionale, atual líder do campeonato italiano, que terá análise aqui também no canal em breve, e que é o atual vice-campeão europeu. Vai ser um duelo muito interessante, de estilos muito parecidos e times que jogam mais ou menos com a mesma plataforma de jogo. O time foi líder invicto do seu grupo, aqui falando do Atlético, com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, 17 gols marcados e 6 sofridos. Segundo melhor ataque da competição, atrás somente do Manchester City, que marcou 18. E só sofreu menos gols que a Real Sociedad, que sofreu apenas 2 gols sofridos. Isso falando da fase de grupos, né, galera? Porque a gente viu o Manchester City venceu por 3-1 o Copenhagen na partida de ida, semana passada, da Champions League. E a Real Sociedad perdeu também para o Paris Saint-Germain o jogo de ida por 2-0. Então esses números de gols marcados e sofridos já ampliou. Com esses 2 gols sofridos, o Atlético ele só foi mais vazado ou menos vazado do que o Borussia Dortmund e o Arsenal, ambos com 4 vezes, e a própria Real Sociedad com 2 tentos. Está nas semifinais da Copa do Rei, enfrentando o Athletic Bilbao, vai ter que reverter a derrota por 1-0 sofrida em casa no jogo da ida. E em La Liga a equipe é a 4ª colocada, 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 24 rodadas, 45 gols marcados e 26 sofridos. Eu estou gravando na sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Vai ter rodada nesse fim de semana. Esses números, quando o vídeo for pro ar na segunda-feira, vão estar desatualizados, mas a gente sempre atualiza no comentário fixado, né, depois que o vídeo for divulgado. Então, para quem dizia que a era Simeone tinha terminado e que o treinador argentino não passava de um retranqueiro, é bem legal ver que, sem precisar de novos ares, ele soube se reciclar, tem um material humano muito qualificado também, e está fazendo esse time gostar ainda mais da bola. Com isso, vem o ônus de algumas falhas defensivas, como a gente analisou aqui no canal, mas certamente é mais difícil enfrentar o Atlético hoje do que nas últimas temporadas, que o diga o Real Madrid. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!